Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Lá em Casa, produção do nosso podcast Casa na Rocha. E hoje, eu e o companheiro Fábio, com a ausência do companheiro Ramon, estaremos aqui num assunto muito legal, ansiedade. Estamos convidando aqui o Sérgio para conversar, entrar nesse bate-papo conosco. Sérgio, seja bem-vindo. Beleza, show estar com vocês, garotos. Marmanjos. Nós que agradecemos, Sérgio, aí a presença. Lembrando aí que o podcast é toda sexta-feira, Casa na Rocha, com novos episódios. Estamos aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast. É aquela velha catequese que os ouvintes aí já devem estar acostumados. E vamos nessa! Sérgio, muitos já te conhecem, né? Mas fala um pouquinho de você. Beleza. Bom, eu sou Sérgio. Muitos me conhecem como Sérgio Avilés, mas Sérgio só é suficiente, é melhor. Nasci no Rio de Janeiro, nasci numa família evangélica, me criei numa família evangélica, mas eu não conhecia o Senhor. Me envolvi com o ocultismo dos 14 aos 24 anos, quando eu me converti. Estou convertido na rocha até hoje. Praticamente. Eu já gosto quando o pessoal que é entrevistado fala na rocha. É a publicidade. Lógico. Tá aqui mandando eu falar. Então, Sérgio, conversando aqui sobre ansiedade, né, que é o nosso papo de hoje. O Senhor nos dê graça aqui. Na minha ideia um pouco didática aqui, não posso começar de uma forma diferente. O que é ansiedade segundo as Escrituras, Sérgio? Para poder a gente falar sobre ansiedade, a gente tem que definir primeiro uma coisa muito importante. A ansiedade não é pecado. Pecado é andar ansioso. Todos nós temos ansiedade. 1, 2, 3 níveis, 5 níveis, cada um no seu nível. Todos nós temos. E nós precisamos de um pouco de ansiedade para ir adiante. Então, vamos gravar, vamos falar, vamos fazer uma coisa. Aquilo gera uma tensão. Essa tensão é uma forma de ansiedade. Isso aí é novo. E eu tô vendo pela primeira vez. A gente precisa de um pouco de ansiedade para seguir adiante. Sempre, sempre. E a gente precisa de um pouco de ansiedade para sobreviver. Você vai ver que Jesus, quando estava na última ceia, assim, tem desejado ansiosamente participar dessa ceia. Ele esperava para aquele momento. Por quê? Bom, a gente vai ver depois que ele quebrou os protocolos, ele quebrou as formas totais. Então, ansiedade, ela não é ruim. É aquilo que nos motiva, que nos leva, que taca fogo. Agora, quando a gente perde o controle, aí sim ela se torna danosa. Ansiedade, para mim, eu entendo que é não crer que Deus Pai é nosso Pai. Não crer que Deus está no controle de todas as coisas. É perder o foco. É perder a fé que Deus está guiando a gente. Você já respondeu aqui a pergunta de Anderson. Anderson, pergunta respondida, viu? Não é pecado. E dentre várias perguntas aí que os ouvintes foram fazendo, uma delas eu tentei até ordenar aqui, né, para a gente poder conseguir desenvolver o bate-papo, é como lidar com a ansiedade nessa geração da igreja. Essa pergunta foi até minha. Da igreja, que aqui uma observação minha, né, que vive apressada e buscando diversas coisas simultaneamente. Na realidade, a gente tem que aprender a viver menos estressado. O estresse também ele é positivo, num nível normal. Agora, a pessoa que vive estressada, ela vai desenvolver uma ansiedade. Eu gosto, para mim, de imaginar a ansiedade, pensamentos agitados. Os meus pensamentos estão a mil. Acelerados, né? Offline ali você... E aquilo ali está acelerado, você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue ordenar nenhuma delas. Então isso eu posso chamar que isso é a ansiedade negativa, a ansiedade ruim. Entenda que eu estou dizendo que a ansiedade é boa porque ela vai nos motivar a ir adiante, não é
Eu tenho uma expectativa do que eu quero fazer, eu quero presentear minha esposa com uma coisa no aniversário dela. Aquilo é uma coisa boa, não é ruim. Agora, para a gente falar sobre controlar a ansiedade, eu precisaria que a gente entendesse um pouco o que Paulo falou sobre isso. Vamos nessa. Então, quando a gente lê na carta de Filipenses, no capítulo 4, a gente vê Paulo dando orientação para Evódia e Sintique. É muito interessante, porque são duas companheiras, só que uma se chama Fragância e outra se chama Condeterminação. E resolveram trabalhar juntas para o Senhor. Imagina aquela menina toda delicadinha, bababá, e a outra pá, pá, pá. Vai dar bronca, vai dar zebra ali na esquina. E ele diz o quê? Pensem concordantemente no Senhor. E aí ele pede que o outro companheiro ajude a elas a entrarem nesse pensamento, as auxilie a pensar. E ele começa a dar uma regra muito importante para a gente não entrar ansioso. Eu gostaria de ler aqui, porque eu acho que é interessante a gente ver. Filipenses 4:4. Aí aquele momento de pregação, por favor, abram as escrituras, seus tablets. Pode abrir os ouvidos, mas sobretudo abra o coração. Amém. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É muito importante eu aprender a ser alegre. O tempo todo alegre. E a minha mãe, ela conheceu o Evangelho do Reino já idosa, mas ela também foi evangélica, filha de pastor, mas ela não conhecia o reino de Deus. Mas uma coisa eu aprendi com minha mãe desde pequeno: alegria, alegria. Tudo era na alegria. Não permitido cara emburrada, não permitido. Tudo na perfeita alegria o tempo todo. E esse versículo ele fala duas vezes: alegrai-vos, alegrai-vos, porque é um mandamento urgente do Senhor. Outra coisa que ele orienta no versículo seguinte é: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação? Nós somos moderados? Eu tenho a intenção que nós não somos moderados. Será que estamos escutando podcast demais? Vocês não, ouvintes, estão show. Será que eu tenho uma moderação para dormir mais cedo, para não ficar doente? Será que eu tenho moderação para equilibrar minha comida? Será que eu estou com moderação? Como é que eu sou conhecido como uma pessoa... Como é que eu sou conhecido como uma pessoa moderada ou como uma pessoa descontrolada, hemorrágica? Como é que eu sou conhecido? Seja a vossa moderação. Isso aqui para mim marcou muito, porque eu sou muito sanguíneo, eu sou muito exagerado, eu gosto de tudo ou nada, eu vou me entrego completamente. 880. 880, e eu, para mim, prefiro que seja 80 sempre 80. Só que Deus me falou que eu precisava me aquietar, que a salvação vem dele. Eu não posso fazer pelo Fernando, eu não posso fazer por você, eu não posso fazer por ninguém aquilo que Deus vai fazer. Só cabe uma coisa: me aquietar. Então aquilo que eu gosto de comentar e brincar. Eu viajo e gosto de ficar nas casas onde vai ser todas as reuniões, porque quando dá 10h30 da noite eu sumo da reunião e vou dormir. Vou me deitar, eu não durmo nesse horário, mas vou tomar banho, vou me aquietar, vou fazer as minhas orações, e vou dormir, porque eu sei que eu acordo todo dia às 5h30 da manhã. Não passo disso. Então se eu for dormir 2 horas, 5h30 da manhã eu estou acordado. Se eu for dormir meia-noite, então eu tenho um sono. Interessante isso, Sérgio, que mexe com o corpo todo, né? Eu estava lembrando aqui que uma vez eu no consultório de um gastro, e aí ele passou essas atividades para mim, né? Falou: olha, você dorme sem TV, tenta já 9 horas da noite, você já está deitado, justamente por uma questão digestiva, né? Porque eu tenho gastrite. E aí foi uma das coisas que logo, você dorme que horas? Ele já foi pegando no meu pé assim, já fiquei, pegou. Depende. Às vezes eu durmo 2, às vezes eu durmo 3. Agora para você ver, nós estamos aqui nessa sala, tem 3 monitores ligados. Quanta irradiação está mandando? Ricos. Hã? Não, tô dizendo ricos, 3 monitores ligados. Mas quanta irradiação está mandando? Não é nem irradiação maligna, é mudança de cor. Aqui está uma cor só, mas quanta informação. Isso acelera muito a gente.
A gente tem que aprender a desacelerar. Desacelerar. E ele continua. E ele diz, para não andar ansioso por coisa alguma, o que eu tenho que fazer? Nossas petições pela oração e súplica. Temos que orar a Deus. Então, eu gosto muito de ver que a oração é uma coisa que eu faço pensando, planejada, calculada. Súplica é o desespero. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não sei falar mais nada. É só miserica, Senhor, miserica, me acuda. Vai rápido. Eu não sei falar. São duas coisas distintas. Quanto que cada um está orando? Vocês sabiam que a oração pode mudar o cérebro? A oração pode mudar o mapeamento elétrico do cérebro, a restaurar uma pessoa do Alzheimer só porque ora? Aí, olha só. Pra mim é descoberta nova. É algo muito interessante. Não, a gente não dá para entrar conversando tudo, mas sim, isso são descobertas que a neurociência vem fazendo nesses últimos 5 anos. Quem ora, quem lê, quem ora, quem lê a Bíblia especificamente, quem louva e quem medita, ele tem o cérebro restaurado cada vez mais. Olha aí, estou num bom caminho, hein? Em alguns aspectos aí eu me encaixei. Eu louvo bastante. Amém. E depois ele termina, o apóstolo termina no versículo 8, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então minha pergunta é, o que você está pensando agora? O que você passou o dia inteiro pensando? Eu estou pensando aqui, quando terminar a gravação, a edição, quanto tempo eu vou demorar. Já estou ficando ansioso. Você não precisa terminar hoje, você pode terminar amanhã. Sim. Não precisa fazer tudo hoje. O que ocupa teu pensamento? Olha que interessante, Fábio. O que você meditou hoje? Hein, Fernando? O que você meditou hoje? Vou mudar a pergunta. Qual foram as conversas mentais que você teve na cabeça hoje? Aqui passa muita coisa. Isso aí se chama meditação. Por que eu estou pensando em conversas hipotéticas se eu posso estar orando ou meditando na palavra? Isso me livra da ansiedade. Perfeito. Perfeito. E assim, me lembrou algo aqui, né? Que hoje a gente vive num mundo onde se fala muito de depressão. E você falando isso me remete de que a ansiedade, ela provoca a depressão, né? Ela pode ser um dos causadores da depressão. Você tem depressão química, de uma disfunção hormonal, uma disfunção dos neurônios, alguma disfunção de hormônios. Eu já tive uma depressão química por desequilíbrio hormonal total logo depois da cirurgia de câncer. Então aquilo ali bagunçou, mas agora, o que nós temos visto hoje são depressões provenientes da ansiedade, provenientes do medo, provenientes do desespero por causa do Covid. Verdade. A mente fica ali presa em tudo que está acontecendo, que a gente sabe que é real, mas e não encontra esperança. Exato. Isso é perigosíssimo. Vocês me lembraram aqui algo que tem sido um pouco das minhas observações e meditações, né? Quando se fala sobre essa geração e os jovens dessa geração. A gente vê muito aquela questão da corrida para se formar, né, para conseguir um emprego, para se estabelecer e todo esse critério. Eu vejo que tudo isso tem somatizado para uma condição de ansiedade e caminhando para uma depressão. Você falando isso me lembrou o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Isso a gente encontra no Sermão do Monte, que fala demais de ansiedade. Buscar em primeiro lugar o seu reino. Ah, não, mas eu tenho que me formar. Ah, não, é porque eu vou me casar. Ah, não, é porque eu quero comprar. Ah, porque meu filho vai nascer. Tem 300 coisas. Porque buscar em primeiro lugar o seu reino. Será que eu tenho buscado primeiro o reino de Deus? Mentalmente, no meu coração? A gente conversou sobre isso recentemente, né? Gravamos episódio recente sobre isso.
Em busca da felicidade. Em busca da felicidade. O que não me contaram. Ou seja, dentro desse contexto que você está trazendo aí, não sei se você finalizou aí. Sim, tranquilo. Uma pergunta que eu achei interessante é a pergunta de Cláudio, nosso irmão lá da Liberdade. Onde começa e onde terminam os sinais de ansiedade? E ele quis especificar no discípulo de Jesus. Assim, se fosse colocar assim, uma experiência que você observou em algo assim. Começa quando eu tiro os olhos de Cristo. Termina quando eu volto para a cruz. Perfeito. Agora, repara bem, eu não estou dizendo que toda ansiedade é pecado. Ouvintes, vocês não podem pegar esse episódio pela metade. Exatamente. Comecem pelo início. Porque senão vão dizer, ele está dizendo que a ansiedade é pecado. Não, não é isso. É o andar ansioso é pecado. Todos nós vamos ter um momento. Agora, o que eu faço quando eu escorrego da cruz? Jesus me perdoe, eu fui bobo, idiota. Deixa eu voltar para minha cruz. E volto para a cruz. Simples. Perfeito. Deixa eu aproveitar. Esse andar ansioso, Sérgio, porque às vezes a gente pega ou literal ou joga pro figurado. O andar ansioso é constantemente tendo ansiedade com diversas coisas ou a mesma coisa? Exatamente isso. Se permitir... mas eu não me permito, eu sou assim. Então vai se arrepender. Vai se ajustar. Mas é exatamente isso. É insistir assim. Por exemplo, eu tentei visitar um irmão esses dias. Um idoso. E a pessoa não me recebeu. Não vou te receber, nós estamos no meio de uma pandemia, não quero saber. Sim, mas você não tem... E ele estava muito, muito a medo. E ele não deixou, não teve jeito, não venha que você não vai entrar. Eu, tá bom, não vou implicar com o irmão. Mas diz assim, e teus olhos estão postos aonde? Para quem que você está olhando? Para quem que você está contemplando? Notoriamente a gente via que ele estava com medo. E é assim, tá medo. Medo é pecado? Não, medo não é pecado. Porque tem medos e medos. Mas aquele que não controla o medo não é aperfeiçoado no amor. Se você sobe numa escada alta, você tem medo de cair. Que bom, vai te preservar a vida. Sim. Você tem medo de ficar doente. Que bom, vai te preservar a vida. Mas isso não é pecado. Agora, ter medo de quando Deus fala para eu seguir em frente e continuar com medo, aí é diferente. É meio que aquela ideia de Elias, né? Aí já entrando na escola, eu não vou provocar. Você já provocou, agora é tarde. Você cutucou. Foi sem querer. Sem querer, querendo. Não, Elias, para mim, é fascinante. Eu sou apaixonado por Elias. Já tem alguns anos que eu estudo sobre Elias. Mas Elias é um cara que ele foi um homem de fogo. Um homem de todo fogo. Ressuscitou. Literalmente aquele poderoso e tudo mais. E se borrou de medo porque uma mulher disse que ia matá-lo. Depois de ele ter matado 450 homens ou 800 homens, a gente não está muito claro ali. E por quê? Ali, se a gente fizer um dia um estudo sobre Elias, a gente vai poder ver a evolução dele até entrar na crise de ansiedade e na depressão. Ele começa andando no limite, ele passa recebendo acusações, depois ele volta a andar no limite, você vê que ele corre na frente do carro do rei, ele faz uma loucura, ele faz loucuras e depois pede a morte para si. E o que Deus faz com a depressão dele? É fascinante. Um homem que tinha sido alimentado por corvo, agora um anjo vai e faz uma comida celestial para ele. E ele volta a dormir de novo. E o anjo prepara outra comida celestial para ele, pão e água. O pão é bom. E depois o que Deus manda fazer? Manda ele andar 40 dias e 40 noites. Então é aquele processo, comeu pão, agora você tem que desgastar o pão, né? Não é só isso. O companheiro faz um pão gostoso ali, o companheiro faz um bom pão. Não é só isso não, tem uma coisa muito interessante para a gente observar. Todo mundo que está em depressão precisa fazer atividade física. Sobretudo andar. Não é academia, porque academia você não faz aeróbica necessariamente. Sim. Porque o sangue precisa circular pela cabeça,
para limpar as toxinas e ser excretadas, ser postas para fora e se liberar. Então Deus mandou Elias andar 40 dias. É isso que acontece, Sérgio, quando tem pessoas que são impulsionadas a começar a correr devido a alguma coisa que está acontecendo na vida. Está ansiosa com alguma coisa, está passando por alguma fase, e aí começa a fazer atividade física sem perceber, né? Às vezes até natural. Sim. Porque está precisando, sei lá, esquecer, mas não sabe que na verdade está curando o corpo dessa Está sociedade. curando o corpo e a mente. E a mente, principalmente. Então, primeiro dica que eu daria para quem estiver no processo de ansiedade, no processo de depressão, para caminhar. Para caminhar mesmo. Para pôr o pé na estrada. E caminhar meditando em Deus, melhor ainda. E apreciando a natureza. Eu corro 3 vezes na semana com meu fone, ouvindo meus louvores aqui. Olha aí. É uma delícia. Agora deixa eu te perturbar, Fernando. Os fones deixam você desligado do mundo ou ligado em Deus? Os dois. Os dois. Porque às vezes a gente ouve e não fica ligado em Deus, mas fica ligado nos próprios pensamentos. Não, eu particularmente não. Eu gosto muito. Assim, eu gosto muito de música, né? Então eu gosto de ouvir os instrumentos, eu gosto de ouvir o que está sendo tocado ali. A melodia, pra mim, tem um negócio de Deus. E é meio que inexplicável. Agora você sabe que tem músicas que podem nos levar à ansiedade, à depressão? Então vamos aprofundar então nisso aí. Músicas, será que eu encontro louvores? Você fala só músicas que nós rotulamos de secular. O princípio qualquer que Jesus nos deu é a boca fala do que o coração está cheio. Sim. O que está no coração daquele que compôs aquela música? Eu não estou falando compôs a letra, hein? Estou falando a música, a melodia, a harmonia, o arranjo. O que está no coração daquele que está cantando aquela música? Eu vou dar um exemplo biruta. Que a gente conhece, todo mundo já ouviu falar em Tchaikovsky. Já. Sim. Um compositor clássico antigo. O que ele canta? O que ele toca? Ele só toca as noites de amor com o Czar da Rússia. Eis o mistério revelado do coração. É assustador. Eu vou ficar ouvindo isso o tempo todo? Tem um estudioso que pesquisou e viu que Confúcio, 3.000 anos antes de Cristo, disse que a música pode deixar o homem agressivo ou efeminado. E pode. Influencia, né? Então o que eu estou ouvindo? Quem está cantando? Quem está fazendo? Eu estou conseguindo ouvir a música ou eu estou louvando a Deus? É uma diferença de ouvir e louvar a Deus. Eu estou em gratidão porque não quer dizer que eu estou ouvindo, eu estou meditando. Mas eu estou ouvindo, estou meditando. Então, mas isso é outro papo para outro dia, uma coisa longa. Inclusive, você citou de louvores ali, que o companheiro tem muita carga aí sobre um bate-papo sobre isso. Eu não vou tocar no assunto aqui para não levantar mais uma janela. Mais uma janela, né? Então... Mas eu vou colocar aqui uma pergunta que eu achei interessante de Eliana. Eu vou fazer metade da pergunta aqui. Ela disse assim: existe algum estágio, né, da ansiedade que necessariamente precise de intervenção médica? O que é que você diria, Sérgio? Pode ter uma pessoa que chegou a um nível, uma crise tão alta de ansiedade, e uma crise que a ansiedade está te dando de falta de ar, que ela precisa de uma ajuda médica. Não tem problema nenhum. Médico não é ruim. Não é porque é médico que é... Não tem problema nenhum. Vá ajustar, acertar. Mas... por que ficou isso? Eu estou falando com discípulos. Sim. Eu não estou falando para pessoas incrédulas, nem para parentes e amigos de discípulos. Eu estou falando para discípulos. Sim. Porque é muito importante a gente ver isso. Agora, eu já tive minhas crises de ansiedade. Eu vou contar uma crise de ansiedade que eu tive. Manda ver. Quase pensei que eu tivesse que parar num médico, porque eu nunca imaginei isso. Passam por mim e dizem: você só não foi escolhido por uma função porque não sabe o que fazer com outras pessoas. Aquilo ali foi péssimo. Foi péssimo, porque aquilo ali gera uma angústia
O que eu tenho a ver? Virou política isso aqui? E eu comecei a ficar irritado com aquilo. Mas eu não dei bola, porque a gente tinha muita coisa para fazer, mas você não dá bola no nível 1, no primeiro nível. Mas lá no fundo, tua cabeça fica aqui. Coisa maluca é essa? O que foi que ele me disse? Será que aquilo que ele me disse? E você fica dando nozinho na cabeça. E eu peguei e viajei. Fui para longe, eu fiquei um tempão no norte, e pau viola, você tem muita coisa para fazer, e ali, na última noite eu não consegui dormir. Olha o perigo da falta de moderação. Voltei para Salvador e passei mais 2 noites sem dormir. 3 noites sem dormir. De repente eu levanto numa manhã de sim, e eu tinha uma viagem longa, de 20 e tantos dias para se fazer com a família de férias, era final de ano, e eu estava em pânico, não querendo entrar em avião. Eu tô acostumado a andar em avião, como é que eu entrou pânico de repente? Abstinência de avião. Não era abstinência, eu tinha pavor, eu tava assim, desesperado, Jesus, como é que eu vou fazer? São tantas horas de voo, eu tava desesperado, eu ia com minha mulher, minha filha, o marido, a filha, nós vamos a família inteira numa viagem longa para o casamento de uma sobrinha. E Deus me falou claramente. Eu fui orar ao Senhor. Ele me disse, eu não posso entrar o 4º dia sem dormir, porque aí vai pipocar tudo, vai pegar fogo. E Deus disse para mim claramente, você empunhou o escudo da razão, não o escudo da fé. Isso, Jesus me perdoe. E já saí confessando. Olha para a história de Elias. Vamos voltar um minutinho para ver a história de Elias. Eu sabia que você ia voltar para a história de Elias. Quando Elias anda 40 dias, ele vai para o Monte Horebe. Sim. E no Monte Horebe, Deus pergunta o que para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? Quantas vezes Deus pergunta? 2 vezes. E 2 vezes ele responde. Por quê? Uma das formas da gente sair da depressão, uma das formas da gente sair da ansiedade é confessando a nossa depressão, confessando a nossa ansiedade. E eu não tive outra. Cheguei para uma mulher e disse, ocorreu isso para meus filhos, ocorreu isso, confessei para eles, eu quero viajar. Eles sabiam que eu estava em pânico, que eu não estava com medo de voo. E na semana seguinte embarcamos, viajamos, de boa, na lagoa, tranquilo assim, bem de boa. Mas eu estava mais calado, eu estava mais comedido. Isso me fez pensar aqui, enquanto você estava falando, relacionado à depressão que o companheiro falou. Até onde vai, Sérgio, o flerte da ansiedade com a depressão? Até onde vai esse flerte? É perceptível? Dá pra gente identificar? Na realidade, eu acho que a gente não se dá conta. A coisa não é... Eu não acho que ninguém seja masoquista. Eu quero entrar em depressão. Não existe isso. Eu quero ficar... Não existe esse negócio. O que ocorre é que a gente vai alimentando conversas internas no cérebro. Eu tô assim porque não fui bem aceito, eu tô assim porque não sou... Fica contemplando os seus problemas sem meditar na palavra. Fica pensando nos problemas do trabalho sem pensar em Deus. Isso aí, quando eu me dou conta, o que eu posso? Há muito tempo atrás Deus me mostrou muito claro, orar versus pensar. Eu tenho que trocar os meus pensamentos por oração. E vou orar. Aí a gente vai entender o que é orar sem cessar. E a gente vai orar, vai orar, vai orar. Daqui a pouco eu me distraí, voei na maionese, fui lá, conversei mentalmente com minha mulher, conversei mentalmente com meu companheiro. Epa, Senhor, abençoa meu companheiro, abençoa minha mulher, e volto aqui e sigo a vida. Aquela ideia consigo mesmo, né? Tem pessoas que conversam consigo mesmo. Sim, né? Todo mundo conversa todo mundo conversa. Né? Todo mundo, mais ou menos todo mundo conversa. E inspiram. A ideia é remeter para o Senhor, né? Opa, tô falando com o Fábio aqui, peraí. Para. E aí, isso aí eu preciso de controle. Eu preciso de atenção. Então eu posso dizer que a falta de confiança ou de confiar em Deus nos gera ansiedade. A consequência pode ser essa de... Andar em ansiedade. Andar em ansiedade. Não, despertar a ansiedade. Não que eu esteja falando de estar pecando, né? Sim. Mas de despertar a ansiedade. Não, a despertar a ansiedade pode ser expectativa. Uma expectativa de algo. Aquilo ali pode gerar... Qual o problema de ter uma expectativa? Puxa, eu estava numa expectativa, o que ia ocorrer aqui hoje? Como é que seria? Isso gera uma expectativa sim. legal. Você está dizendo, você está confessando
que você estava andando. Brincadeira. Não, eu não tava uma expectativa legal. Sim. Eu vou botar com os garotos, a gente conhece pouco. Eu até vim de calça comprida nesse calorzão. O Sérgio tava achando, dizendo assim, opa aqui, Fábio, ele brincando, né? Não sei até onde essa brincadeira é a verdade, né? Ele dizendo assim, você é todo meu formal, padrão. Aí começou a ver as minhas pinturas e sei lá o que. Ele falou e não imaginava que... Mas eu não conhecia ele de outra forma, mais formal. Vou usar mais camiseta e bermuda agora. Eu sou toda bermuda, sou toda camiseta. Mas aqui, a minha camiseta, sou livre e perseverante em Cristo. Amém. Isso aqui é a vida de José. Se você estudar a história de José, ele era um homem de alma livre. E ele sofreu. Sofreu que ninguém põe em defeito. Mas ele foi promovido em vida, ele experimentou a graça de Deus. E nós? Agora, eu não vejo problema nenhum a gente ter expectativas boas. Eu não posso projetar expectativa e exigir que ela ocorra. Não, eu espero que... Eu tenho expectativa que amanhã não chova porque eu quero passear. Caiu um toró, Jesus, muito obrigado pelo toró, aleluia. Vamos passar debaixo de água, vou ficar contente. Quando eu começo a murmurar, aí troca. Por isso que o contentamento tem tudo a ver. Com isso. Nós estamos fazendo um papo mesmo, porque a gente está rodando aqui por ali. Não tem... aqui aquela ideia de início, meio e fim tem realmente. Né? Iniciando o podcast, o meio dele e o fim do podcast. Agora o bate-papo vai... Porque a gente tá didaticamente a gente voou longe. Olha, eu sou da didática, mas eu tô super confortável em não estar sendo didática. É a proposta, mas a proposta é essa, e o legal é que apesar de voar por tudo linka com... linka com isso. Então, eu projetar comportamento para os outros pode gerar ansiedade. Eu não aceitar o que Deus mandou para mim pode gerar ansiedade. Essa ansiedade persistindo, ela pode se debruçar sobre uma depressão. Não quer dizer que vai se debruçar. Sim. Nada é taxativo. Então eu posso cortar antes. Eu posso quebrar antes. Eu não quero entrar assim porque eu quero andar como agrada a Deus. Olha bem, no Sermão do Monte, Jesus fala quem tem... como é que é? Fugiu agora. Dos olhos. Vamos abrir as escrituras. Vamos lá. Eu edito o tempo que a gente está procurando aqui. Não tem problema. Sim, para você... não... Eu tô brincando aqui com a ideia do tempo. Não, a gente vai fazer um compilado desses cortes. Poxa, eu acabei deletando, mas eu te falei, eu queria ter deixado aqui, Sérgio, alguns, entre aspas, natural erros de gravações, que foi muito engraçado. Só que eu acabei deixando pra lá e falei, não vou postar isso não. Ainda bem que eu tenho aqui gravado. Mas tem gravado, eu acho ótimo. Pronto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eles forem maus, que grandes trevas serão. A gente conhece bem isso. O que é isso? É o não olhar impureza. Não é isso, não. Olhos bons, no meu entender, eu ver o outro como Deus vê. Eu olho para o Fábio e vejo como Deus está olhando para o Fábio. Acabou. Quando eu não faço isso, não tenha dúvida, a gente vai acabar entrando na ansiedade. Porque eu estou olhando com os meus olhos. Então, eu dou um exemplo simples. Chega alguém que pecou feio, e você está afim de dar uns esgueladas. Uma voadora com as duas pernas. O que você vai fazer? Vai amar como Cristo amou ou não? Fica a pergunta, ouvintes. E aí, o que é que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? Eu tava lembrando aqui, Sérgio, sobre a alma. Tava aqui, eu falei que tô sentindo falta de algo aqui. Aqueles seus estudos sobre, né? Espírito, alma e corpo, aquela registro aos Tessalônicos, né? Que Paulo deixou. 2 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente alimenta o corpo com comida. Com o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus e a alma. E a alma. Não pode ser com ansiedade.
Aham, catequizados, hein? Não, aqui a gente faz o dever de casa. Com certeza. Mas só lembrando aqui nessa condição da alma, eu sempre fiquei assim meio... isso há tempos atrás, né? Antes de ouvir muitos materiais, inclusive o seu, sobre essa condição da alma, né? O que é a alma. Eu lembro, tem uns videozinhos no YouTube que mostra assim um conceito visual, né? O corpo separando e projetando a alma, projetando o espírito, projetando a alma e tal. A nossa alma, onde é que entra aí na condição? Só pra gente enfatizar a condição da alma com a ansiedade. Bom, como você já falou, o espírito é aquele que se liga ao Espírito de Deus. O corpo é aquele que a gente alimenta com café, almoço e janta. A alma... Às vezes também rolam umas merendinhas por fora. Mas aí é diferente. Eu estou me denunciando aqui. Está se denunciando. Repara bem, a alma é tudo que é carne que eu não posso tocar. Tudo que é carne que eu não posso tocar. E o alimento com quê? Você já me perdeu, deixa eu te interromper. É que quando eu estava ouvindo sobre isso e você falou tudo que é carne eu não posso tocar, eu entendi que você estava falando na condição, né, de algo palpável, mas no sentido carnal. Foi nesse aspecto mesmo? Isso mesmo. Ah, tá. Então eu entendi bem. Isso mesmo. Porque, repara bem, você gosta de um estilo de filme. Aquele estilo de filme é empolgante. Vou dar um exemplo. Bang Bang, que é bem antigo. Sim. Policial. Adrenalina pura, com muita gente morrendo. Aquilo glorifica a Deus? Aquilo está apontando para Deus? Será que aquilo ali pode mexer com a minha alma? Não tenha dúvida, eu não estou proibindo ninguém de coisa alguma. Eu só estou mostrando. Brincadeira. Eu só estou mostrando, porque a realidade é uma coisa carnal. Agora, tá, eu falei coisa que os homens gostam bastante, mas vamos para os romances. Eita! Vamos para os filmes drama, romances. Um amor para recordar. Eu lembro desse filme, mas não lembro de detalhes. Nicholas Sparks. Nicholas Sparks. É baseado no livro de Nicholas Sparks. Não sabia. Esses livros, esses filmes, onde envolve adultério, a pessoa está vibrando pelo adultério? Eu estou vibrando por uma coisa que Deus condena? Quando envolve pecados declarados, eu estou vibrando por aqueles pecados declarados? É carne. Mas eu gosto. Sim, é carne. Bom, mas é outro papo. Isso é fugir. Agora, a alma vai envolver muito, porque o que eu alimento a alma? O que eu tenho posto na minha mente? Eu tenho alimentado a minha alma com que tipo de música, com que tipo de filme, com que tipo de literatura, com que tipo de arte? O que os meus olhos estão vendo que está alimentando a alma? Qualquer arte alimenta a alma. E tem arte que glorifica a Deus e tem arte, não dá nem para chamar aquilo de arte. Então é assustador. Então você vê um filme hoje, foi muito engraçado. Eu estou me lembrando de uma vez, eu estava ministrando na igreja na Colômbia, em Bogotá, na Colômbia. Sim. E bateu um negócio aqui assim, eu preciso falar com minhas filhas, tenho que falar com minhas filhas. Peguei o telefone, chamei por Skype minhas filhas. E onde é que vocês estão? Estão na porta do cinema. Vocês vão ver o quê? Não vão, não. Minhas filhas não vão ver isso, não. Minha filha tinha 23 anos de idade, a outra tinha 21 anos de idade. Não era 24, 22. Não eram meninas. Sim. Mas, pai, nós já pagamos ingresso vendo. Como vender o ingresso? Cadê a outra irmã? Tá dentro do cinema. Ele fala com ela assim, não, pai, se você tá proibindo, é você que vai falar. Então, o pai ligou para outra filha. E depois do trivialzinho, disse, mas pai, eu tô dentro do cinema, sai, mas como eu vou sair? Sai de ré pra todo mundo achar que você tá entrando. e ela saiu e disse assim, meu pai, até aqui você tem o Espírito Santo. E elas estavam vendo um filme, que queriam ver um filme que eu não entendo como que os irmãos concebem isso. Que era um filme da trilogia Crepúsculo. Eu fui envolvido com o ocultismo, eu sei que aquilo não, mas meus filhos não vão ver isso. E foi muito forte, porque passados uns dias,
eu voltado já ao Brasil, já estava aqui, uma irmã que estava no grupo, que era uma galera de gente boa, Sim. galera de gente preciosa. Você é muito careta, você fala do já, mas você... E começamos a reclamar e dizer assim, desculpem, elas têm pai. Tio Sérgio, seja meu pai também. Lógico. A realidade é que eu vou alimentar minha alma? Com o que eu estou alimentando? Eu fico preocupado com os pais que deixam os filhos fazerem o que quer com smartphones, com os tablets, com o computador. Filho até 12 anos de idade tem que ter no máximo 2 horas por semana de tecnologia. E tem quantas horas por dia de tecnologia? Agora já que já está sendo obrigado, né? Agora está voltando às escolas, né? Mas... Até um tempo atrás estava sendo obrigado, né? Por conta da Sim, pandemia. mas aí não é essa tecnologia que eu estou falando, porque essa tecnologia é, vamos dizer, chama assim, tecnologia do bem. Vamos dizer assim. Não, mas quando a gente fala que estava sendo obrigado, Entre era uma aspas. desculpa que se tinha. Que, não, tem que dar porque ele tem que estudar, não sei o que. Só que não era só o tempo de estudo. Né? O problema todo é a quantidade de informações que leva. Tudo está gerando crianças angustiadas, crianças ansiosas. Recente eu estava ouvindo um podcast que o pai e a mãe eram psicólogos, também não conseguiram detectar, né, a princípio, mas os filhos, um de 12, parece que um de 4 anos, com depressão. E veio de uma condição genética porque os pais tiveram depressão. Isso não é questão genética. A questão é como eu estou alimentando a minha alma. Não é porque eu tive uma depressão química que todos os meus filhos vão ter. A minha filha não teve, ela também fez a mesma cirurgia do que eu, não é para ter, não é dizer, eu tive porque foi um erro médico e tudo bem. E foi muito interessante também porque os irmãos foram lá em casa, você tem que processar o hospital, porque foi um erro hospitalar. Sim. E eu disse, eu processar Deus? Eu processar Deus que me permitiu para eu poder crescer nele? Vocês são malucos? Lógico que não insistiram mais nada, né? Não calaram a boca. Deixa eu abrir um parênteses aqui de curiosidade. O seu testemunho, quem já teve acesso, né, quem congrega conosco, então já ouviu bastante. Mas por essa condição sua, é que eu fico um pouco pensando na minha conversão. Eu não vim de nenhum contexto, vou colocar aqui, denominacional, né? Eu já vim direto, foi das trevas para a luz, assim, foi realmente... É mais fácil, tá? Sofre menos. Então, tudo aquilo que eu experimentei do mundo, logo depois quando você se converte, é aquele impacto, né? Você não quer mais nada daquilo porque você sabe de onde você foi retirado. E isso gera uma consequência que talvez eu veja em mim, que é o zelo pelas escrituras, que, claro, né? É o zelo das escrituras que todos devem ter, mas eu viajo às vezes assim, quando eu tô com alguns irmãos me relacionando, e eu fico vendo assim, cara, que ingenuidade sua pensar assim, porque eu experimentei isso aqui e ali e sei. Aí me veio aqui pensando em você que experimentou da bruxaria. E eu era evangélico. Eu nasci e me criei dentro da igreja evangélica. Nunca tive um dia da minha vida, até os dias de hoje, que eu deixei a igreja envolvido com a igreja. Harry Potter pra você? Eu era um Harry Potter. Era daquele estilo. Andar sobre asfalto derretido, não queimar os pés, e a praia sem passar protetor solar e não ter queimadura nenhuma. E eu sou branquelo, transparente. Eu sou ovelha branca da família. Minha família todas são morenos. E eu sou ovelha branca da família. Eu sou o desbotado. Eu sou ovelha negra da família. Acredito eu, e você vai poder falar muito melhor aqui pra gente, que nessa geração os jovens são mais atingidos com esse quadro de ansiedade, depressão, ou será que não? É uma margem assim, uma estatística que não dá pra... Eu não sei como estatísticas de quadro, mas eu sei que o foco do inimigo é o jovem. Então vamos falar da igreja. O que é que você tem observado na igreja sobre a ansiedade? Com a geração de jovens, solteiros, viúvos... Bom, jovens eu precisaria definir o que é jovem.
Vamos lá, então é bom definir o que é jovem? Porque eu acho que até os seus 35, 40 anos de idade, pra mim é jovem. Opa, tô nessa aí. casa. Então, aí eu diria que eles são um grupo-alvo. Mas não quer dizer que os cinquentões e sessentões não sofrem também. Eu posso contar chaves aqui? Se você é jovem ainda, um dia velho será. Mas enfim, vai sair. Mas na realidade é essa. Se você não chegar a ser velho, porque você morreu. É. Esses dias eu publiquei no canal do Telegram uma imagenzinha, não sei se vocês chegaram a ver, que as pessoas falam assim: eu quero tanta estabilidade, eu cansei de hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo, eu cansei disso, eu queria uma estabilidade. Aí eu publiquei um eletrocardiograma, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E um outro eletrocardiograma que é uma linha reta. Tá morto. Morreu. Tá morto. Você quer estabilidade? O que você quer? Você quer vivo ou tá morto? A vida é assim. A gente tá de boa, outra vez. Isso é normal, isso é vida. Sim. Então tá bom. Agora a gente tem estabilidade quando? Quando a gente tá na cruz. E cruz dói. Não tenha dúvida, cruz dói. E dói mesmo. Se não doer, é sofá. Uma estabilidade de dor. Se não doer, é sofá. Então, se jovem pra você, então, dos 35 aos 40 ainda é jovem. Aí eu vejo muito jovem sofrendo ansiedade. Porque eles não... Eu vou dizer uma coisa que pra mim me assusta mais. Não sei vocês, se vocês tiveram isso, porque vocês já estão com uma faixa dos seus 30 e pouquinhos. 35. Então, 30 e pouquinhos. É nada. 30 anos menos do que eu, meu amigo, isso é pirralho. Repara bem, hoje os pais estão querendo roubar dos filhos a dor. Eu estou usando a palavra certa. Roubar. Quando o pai e a mãe roubam do filho a dor, rouba a possibilidade dele experimentar a cruz com profundidade. Isso gera ansiedade. Eu gosto de exemplos. Meu filho não pode tomar ônibus porque ele é pequeno, eu vou levá-lo de carro. E qual o problema do ônibus? Eu tenho medo, pode ser assaltado. Quem não foi assaltado? E qual o negócio assim? Eu perdi a conta. Todo mundo já foi. Eu não quero que ele sofra. Meu filho vai estudar, ele não pode sofrer, ele não pode lavar o chão, não pode lavar o carro, não pode lavar isso, por quê? Eu estou dando exemplos bem concretos. Bem rasos para poder... Mas tem de todas as formas. Eu lembro da gente, lá em casa, minha filha ter 14 anos de idade e uma amiga ter também 14 anos de idade. E eu disse, vem aqui ficar conosco. Eu não posso andar de ônibus, meu pai não deixa. Você tem 4 anos de idade ou 14 anos? 4 anos não sei que não dá para andar de ônibus, mas 14 anos? Não sabe se defender? Eu precisei de alguém me ajudando, de um garoto me ajudando, e o garoto topou me ajudar. Um garotão, 16 anos, ele ia ser meu escudeiro. Eu preciso de alguém que me ajude, porque eu tenho que arrumar a coisa ali, tem papel que não acaba mais. A mãe disse que não pode não, porque ela não pode levá-los 2 vezes na semana, 3 vezes na semana na minha casa, ele não podia levar. Só o cabra tem 16 anos, ele pega... não pode pegar ônibus não, porque ele é menino. Você está entendendo como estão roubando a possibilidade de serem homens? Isso gera ansiedade. Mas aí é que vem aqui um conflito para mim, que é se essa geração, que às vezes veio daquela geração que passou por aquela outra, que foi bem ensinada, que foi colocada para fazer as coisas cedo, trabalhou cedo, aí tem filhos e faz totalmente inverso. Sabe por quê? É muito simples. Eu sofri muito, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Quantas vezes eu já ouvi pais falarem isso? Eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Tem que estudar, ele não pode ser João Ninguém. Não existe João Ninguém, João tudo, não existe isso pra mim. Existe estou em Cristo ou não estou em Cristo. Perfeito. Então acabou. Mas quanta gente a gente conhece assim? Quantos? E que proíbem os filhos de fazer isso, fazer aquilo outro. Eu já tive que dizer para um pai, vocês estão criando maricas. Isso não vai ser homem nunca. E os efeminados não herdarão o reino de Deus. Agora dizer isso para um pai é duro, cara. Porque
Ah, não pode. Era um garotinho todo delicado. E homem tem que ser homem. Apanhar, vai sofrer, vai cortar as mãos. E o jogo de futebol não é assim? Eu não jogo futebol, porque eu não gosto. Mas qualquer esporte... Somos dois. Não, eles vão me confundir com a bola, então eu não posso ir. No meu caso... Há um tempo atrás eu seria confundido. Eu estava com 11 quilos mais gordo. 11 quilos mais gordo. Eu não vou falar mesmo aqui, não, porque eu não quero me constranger. Mas então, Sérgio... Não posso me denunciar. Piada interna. Não posso me denunciar. Ainda bem que pode ser editado. Mas o massa é que eu vou deixar. Eu sei, eu te conheço já. Mas então, Sérgio, nessa condição, então, podemos trazer uma afirmação que essa geração, e aí falando da igreja, né, tem sofrido com ansiedade, não na condição, como você já bem explicou, que não é que está em pecado, porque não está andando, mas a ansiedade que está encaminhando para esse lado, para o pecado, né? Vem também de consequências de como é educado, daquilo que é restringido, né? Com certeza. A educação nos jovenzinhos, a educação nos mais velhos, que já não são tão jovenzinhos, o problema financeiro, tanto quanto que o Sermão do Monte fala em finanças logo, a primeira coisa, e no outros as roupas, a mídia que empurra uma moda ridícula. Não, desculpe, como as modas deixam as pessoas, e elas estão usando ali, estão de boa. Eu não posso falar muito disso não, porque eu vou dizer que eu sou velho. Mas me chamam de velho, que a minha mente já tá velha. O companheiro eu sei que fala um modo positivo. Mas só a questão pra mim é muito falta de critério, sabe? Eu gosto de muitas coisas. Recentemente, eu tava olhando numa loja um macacão. Eu pequeno, eu lembro que minha mãe me deu um macacão e às vezes eu olho e acho bonito. Eu também gosto. Eu gosto. Aí eu peguei o macacão, vesti, tava com a esposa do Fábio e minha esposa, e eu perguntei a elas, o que vocês acham? Aí minha esposa de pronto disse, amor, eu não acho que seja feio, só que hoje em dia me remete muito aos homossexuais. Ixi, é verdade? Aí ela começou a me mostrar foto. Aí eu digo assim, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Agora, tinha uma foto bizarra. Um homem casado, que trabalho, que tem um dinheiro que eu posso comprar. Eu fui perguntar o que é que a minha esposa, o que é que a amiga que estava com a gente. Hoje os discípulos simplesmente chegam e compram uns negócios que... Aí eu digo assim, é mesmo que você comprou ou foi? Isso que você está falando. Esses dias um rapaz me apareceu com uma calça jeans que eu acho que era 10 números menores. Calça jeans tá complicado comprar, viu? Não, qualquer roupa tá complicado comprar. Era calça jeans que parecia salsicha sadia. Roxado aqui. Assim. Não sai. O cabra é magro, alto. Ele fica todo efeminado. Ele fica parecendo qualquer um do mundo. Porque é moda. Eu tenho desenvolvido um costume de me vestir orando a Deus. Ponho esta camisa ou aquela camisa. Que roupa você quer que eu use? E eu já tive experiências de chegar num local e o irmão dizer para mim, eu sonhei com você e você está usando esta roupa. E você me dizia isso. Então eu sabia que aquela roupa tinha sido vestida porque Deus falou. E eu pergunto, você orou para comprar essa roupa? A pessoa me responde, claramente, eu gostei. Quando é marmanjo como vocês, eu posso entrar na sola. Mas quando é pequeno, eu preciso que o pai entre de sola. E o pai... Não, entra de sola. Nem a mãe às vezes entra de sola. Aí é assustador. Ver qualquer filme, como vai ver qualquer filme? Assistir qualquer música? Até desenho animado tá complicado hoje. Horrível. Muito. Horrível. Chega, não dá. Os tempos são curtos, eu tenho que estar agarrado na rocha o tempo todo. Não tem espaço para outra coisa. E a gente precisa dessa... E eles não sabem radical, que a alma está sendo alimentada por tudo isso. E aí vai gerar ansiedade, vai gerar depressões. O que nós ouvimos, o que vemos, você falou do cinema, do exemplo de suas filhas. Antes da pandemia fui pro cinema com a esposa, entramos, 5 minutos, aquele negócio de trailer, não sei o que, começou o filme.
passou 1 minuto a gente dentro do cinema, eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim e a gente se levantou. Passou, todo mundo saiu de coisa. Porque estavam sendo dito coisas. Eu digo assim, rapaz, se eu ficar ouvindo isso aqui... É terrível. Esses dias um garotão me perguntou, esses dias não, já tem uns 3 anos, esses dias. Quando fica velho, fica 3 dias. Esse é o problema do ficar velho. Um garotão me perguntou, o que você acha de tal seriado? Eu disse, eu não conheço, eu vou conhecer. Eu não gosto de falar se eu não conheço. E eu assisti, era de um médico todo, é bem conhecido. The Good Doctor. Ele mesmo. Eu não quis dizer o nome, mas vocês falaram. O problema é de vocês. O negócio aqui da gente é criar polêmica pra ter fama. Brincadeirinha. O que ocorre? Era o 2º ou 3º episódio. E ele está visitando um garoto com câncer terminal. E o médico pergunta pro garoto, você não ora, você não fala ali? O cara começa a vomitar asnice sobre Deus. Foi uma conversa de 30 segundos a 45 segundos. Falou tanta bestialidade sobre Deus que eu peguei e desliguei a televisão. Não consegui nem desligar o negócio, só desliguei direto a televisão. Que papiração é essa? São venenos. Eu tenho uma aparência boa, uma coisa bonita, com um pouco de cianureto. Mas Satanás tem feito muito isso, né? Utilizado muito dessa fórmula, né? Antigamente ele fazia de forma sutil, mas hoje em dia tá tudo muito escancarado. Não, declarado. Não tem discreção em nada, é tudo muito declarado. E isso é perigoso. E isso tudo, mais uma vez, trazendo pro ponto inicial, é que nos gera ansiedade. Porque a gente contrasta com a Bíblia. Com a palavra do Senhor, isso mesmo. E alguns, sabiamente, né, buscam corrigir, mas principalmente os mais jovens, eles se batem, ficam num misto de eu quero porque quero ser aceito por todos, né, mas eu também quero servir a Deus. E isso tem nos trazido um problema A terrível. definição de que eu sirvo a Deus tem que ser a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa escola. Eu sou discípulo. Ponto. Meus filhos, quando iam para a escola, na primeira semana não tinha farda, aquele negócio sempre normal isso. Uhum. E eles só iam com camisetas escrito sou discípulo. A gente tinha camiseta só para as primeiras semanas de aula, basicamente. Fica a dica aí pros pais. Não, porque tem que sair, eu sou discípulo. Mas discípulo de quem? De Jesus. Eu acho que todas as vezes que a gente tá junto, que toquem alguma coisa assim da escola, eu lembro de quando eu me converti. Eu me converti em 99. 31 de dezembro de 99. Uau! 2000. Eu tava de férias. Quando eu voltei pra escola, eu lembrava da peça que eu era, né? Eu digo assim, rapaz, como é que eu vou fazer pra não ser aquilo? Eu assim, já sei. Eu vou abrir a boca. Então, aí a professora perguntava, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, queria dizer pra vocês que agora eu sou uma nova pessoa, eu agora sou um crente. E aí os colegas riram, aí teve um que brincou comigo, disse assim, Fernando, nem o diabo te quer, Fernando. Né? Mas pra mim, eu precisava me denunciar, porque eu sabia que eu não era coisa boa. Se eu não me denuncio, eu ia cair no erro. Então eu já tinha que me policiar por mim. E agora saber assim, não, agora eu disse que eu sou de Deus. Se eu fizer feio aqui, eu vou me envergonhar. Amém. Ou eu me denuncio, eu tinha esse medo terrível comigo. Então até hoje, saí de um emprego, fui para outro, cheguei lá e tá aquele negócio, quem é você? Eu sou Fernando, filho de Deus. Opa, prazer. Mas tem que ser. O que me incomoda, e às vezes é incômodo mesmo, é a consciência de discípulos que acha radical esse discurso. Não de se apresentar, né, mas de ver filmes, livros, todo esse entretenimento que tem gerado assim, que fala, não, mas isso aqui não é nada demais não, sua mente é velha, você é radical, tantas coisas, né, que colocam. A Bíblia escreveu há muito tempo, as coisas mudaram, Deus entende isso. Eu ouvi esse discurso. Ele só tem que se converter. Porque a Bíblia não tem um livro mais moderno, mais atual do que esse. Vai ler Abacuque que você vai ver que a peste veio antes de Cristo.
Está lá dito. Vai estudar Jonas e vai tirar fotografia de si mesmo, porque Jonas é um retrato de nós. Vai ler o livro de Ruth e vai ver o que é pensar primeiro no outro. Sempre o outro em primeiro lugar. É impressionante. Vai ler José para aprender a ter alma livre, que não está preocupado com nada. Você já me fala uma coisa, se fosse para dar uma... Se fosse não, né? Dando aqui um conselho para todos nós. Se vier a ansiedade, ou melhor, como discernir a ansiedade chegando. Que nem a ideia da enxaqueca, né? Antes de ela começar a bater ali doendo, opa, deixa eu tomar logo aqui um remédio. O que você diria assim que dá para ser praticado? Você. Eu, normalmente, quando percebo que comecei a ficar agitado, eu vou para a oração e vou para a cruz. Amém. Vou para a cruz, não tem outra coisa. É Filipenses 4 mesmo ali, né? Não tem 4:7, né? Se eu não me engano. Eu vou para a cruz direto. E oro, vou orar a Deus. Isso não quer dizer que não bate às vezes. Bate uma crise de ansiedade. Eu talvez pudesse só dizer uma coisa final que eu descobri na experiência própria. Quando entra na crise de ansiedade, como entra na enxaqueca, ela não vai embora assim de repente. Você pode até tomar remédio forte. Ela vai fazer todo o ciclo dela. E a crise de ansiedade tem um ciclo que pode variar de 3 a 6, 7 dias. Mais ou menos. Então, Jesus me perdoe e vou sofrer aquela ansiedade, louvando a Deus, glorificando a Deus. Vou passando pela prova. Para mim, a ansiedade bate quando eu fico até tendo falta de ar. Que eu sei que não é falta de ar. É só ansiedade. Não, né? É ansiedade. E, mas você, pastor, ainda tem isso? Sim, eu sou homem como qualquer outro. E a gente se relaxa às vezes e não devia. E pede perdão, Senhor. Confesso o meu pecado, confesso minhas coisas e bora pra frente. É o eletrocardiograma da vida, né? Deixa ele funcionar melhor do que ele... É isso aí, ouvintes. Estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Sérgio, obrigado. Com alegria. Foi muito edificante, muito instrutivo, muito prazeroso pra gente. E, Fabão, aqueles nossos recados de sempre. Aquela velha propaganda boa. Olha aí, você aí que está ouvindo esse podcast. Primeiramente, agradecer aqui ao nosso grande Sérgio Avilés. Mas, Sérgio, valeuzão mesmo aí. Todo o contato, com alegria também, viu? Muita alegria. É muito bom bater esse papo com você. É bem divertido e bem... Com certeza, muita instrução, né? Queridos ouvintes, fica aquele velho recado, né? Estamos lá no Spotify, como podcast Old School. Raiz, é só áudio, mas curtam, comentem, deixem lá o sino ligado para quando os episódios, que é toda sexta-feira, se Deus permitindo, nós lançamos. Mas também estamos lá no Spotify, para você que tem dinheiro no bolso. Estamos também lá no Apple Podcast e também estamos lá no Deezer. Então, várias plataformas e agregadores de podcast. Tem o nosso site, casanarrochapodcast.com. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.